E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Fisioterapista. Na conversa de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre cuidados paliativos, mas mais especificamente a gente vai falar sobre a extubação paliativa. E para falar sobre isso pra gente, nada melhor que meu amigo Daniel Alveno, mais uma vez aqui com a gente, especialista no assunto. Vamos embora nessa carona? E aí? Bom dia, mestre. Você tá bom, velho? E aí? Tranquilo? Seja bem-vindo aí. Valeu. Mais uma vez a nossa carona. Eu confesso que eu não sei se é o Daniel que tá aqui. Tá meio diferente da última vez, né? Não sei se vocês lembram como esse menino tava da última vez. Isso é uma sacanagem. Você me chamar pra gravar em períodos onde eu precisei arrancar a barba é sacanagem. Mas acho que ele tinha um pouquinho mais de barba só. Bota o seu cinto aí. Opa! Porque daqui a pouco o carro vai reclamar. Isso aí. E aí pode mandar bala aí, se apresentar aqui. Tirar o crachá, né? A galera já te conhece da outra vez, mas... Bom, pessoal, eu sou o Daniel Alveno, sou fisioterapeuta. Trabalho com cuidados paliativos e sou fisio responsável por uma enfermaria de cuidados paliativos que fica localizada dentro de um pronto-socorro, num hospital universitário aqui de São Paulo. A extubação paliativa é um procedimento que ele é realizado diante de um paciente que está, obviamente, em ventilação mecânica e nós identificamos uma distanásia, ou seja, quando o paciente que está em ventilação mecânica está com ela apenas no sentido de suporte avançado de vida, sem nenhuma perspectiva de reversão do quadro que o levou a essa condição. O fato da família ser contra depende muitas vezes de como isso está sendo colocado pelo profissional. Então, acho que você deixou claro, mas vou fazer a pergunta direta. Eu preciso de um documento escrito, autorizado, assinado pela família para fazer isso? Então, Eu preciso de um documento escrito, autorizado, assinado pela família para fazer isso? Então, tem muitos serviços que falam assim, eu não vou fazer porque a família não aceita isso, não assinou um documento, a família tem que assinar um documento. Vamos lá, essa é uma decisão técnica. Como toda decisão técnica, não precisa de autorização da família. Portanto, uma coisa que a gente tem que lembrar é que todo profissional de saúde tem uma condição que a gente chama de fé pública. Ou seja, tudo que a gente escreve em prontuário é verdade. Sendo assim, não precisa de um documento produzido pela instituição, assinado pela família. Porque, pensa, você como familiar, quando você assina um documento falando que vai desligar os aparelhos, né, na linguagem do leigo, isso vai te trazer uma culpa, muitas vezes pro resto da vida, que você não precisa carregar, porque você não tem culpa daquilo, porque aquilo é uma decisão que não é sua. Não é você que está mandando desligar o aparelho, não, é a equipe que está indicando desligar a ventilação mecânica porque aquilo não está trazendo benefício, ponto. Então não precisa de documento, não precisa de papel assinado. Inclusive numa das últimas reuniões que eu participei, uma familiar falou justamente isso. Não adianta, eu não vou assinar nada, eu não vou autorizar nada. E a gente, na nossa conversa, deixou isso claro para ela. A gente não está pedindo nenhuma assinatura, nenhuma autorização, até porque a gente não precisaria disso para fazer a extubação. Mas a gente não vai fazer uma extubação enquanto você não compreender o que a gente está propondo. Porque a gente respeita muito o seu sentimento, a gente entende que é uma situação muito dura, muito difícil e que não dá pra gente causar um trauma em você, né, às custas de um benefício para sua mãe, que no caso era a mãe dela. Então é isso, a gente não existe esse documento no nosso serviço. E acho que uma coisa que também deixa as pessoas um pouco angustiadas, que elas ficam pensando, é que, poxa, tá, legal, então tô entendendo que aquela ventilação mecânica não tá trazendo benefício pro meu paciente, só tá prolongando a vida dele,
talvez aquele tubo está fazendo meu paciente sofrer, mas quando eu tiro esse tubo, o paciente não sofre mais morrendo sem o tubo do que se ele morresse no tubo. Então acho que isso também é uma impressão que as pessoas têm, porque elas estão acostumadas a ver as pessoas morrerem entubadas, né? Sim. Então acho que sai um pouco da realidade delas, né? Eu brinco, falo que esse é o tipo de escolha muito natural do profissional de saúde, né? Então, assim, o paciente tem que morrer do que for mais confortável pra gente, né? Ele está confortável, ele quem? A equipe tem que estar confortável com o jeito que o paciente vai morrer. Então, assim, eu consigo garantir, dentro desse protocolo que a gente citou, eu consigo garantir 100% que o paciente não vai sofrer nada? Não, isso é impossível. Não tem como a gente garantir 100% de conforto num processo de morte de ninguém, tá? E aí eu devolvo a pergunta, eu consigo garantir 100% que o paciente está confortável, entubado e sedado? Não dá pra gente garantir. Ah, Daniel, mas ele está sedado. Tá bom, mas quem te garante que essa sedação não está provocando nenhum desconforto para ele em momento nenhum? Não tem como a gente garantir isso. Portanto, assim, a gente tem que pensar no que é correto. Por isso que ortotanásia, o sentido da palavra é morte no tempo correto, né? Morte correta. Que é, o que está levando ele à morte é a doença. A doença de base dele, que não tem proposta de reversão do quadro. Ponto. Toda vez que eu coloco uma distanase ali, seja ventilação mecânica, seja droga vasoativa, eu simplesmente estou fazendo o quê? Eu estou mudando o mecanismo de morte. Então o cara que ia morrer, muitas vezes, sei lá, de um processo de insuficiência respiratória causado por um câncer terminal de pulmão, ele entubou, foi para UTI, droga vasoativa, aí ele faz uma lesão por pressão e faz uma sepse de foco cutâneo, por exemplo, e ele morre de sepse. Ah, mas a gente tratou a insuficiência respiratória dele. Tá, e essa sepse de foco cutâneo, quanto de desconforto, quanto de dor trouxe para ele durante 2 meses, né? Onde ele morreria em dias, aqui ele ficou 3 meses internado numa UTI, usando todos os recursos, todo o pessoal, né? Ou seja, gastando um dinheiro absurdo, muitas vezes, eu não estou nem pensando no dinheiro gasto, porque se ele for usado para salvar a vida do paciente e dar qualidade de vida para ele, perfeito, tem que gastar tudo mesmo do hospital. Agora, o impacto na família, né? O impacto na família, que ficou indo 3 meses lá visitar um paciente que não abria o olho, que não se comunicava e tudo mais, e que a família teve que se organizar e às vezes teve que gastar dinheiro com tudo isso, vender carro, vender casa, às custas do quê? De uma obstinação terapêutica. Então, é isso, assim, a gente, como profissional de saúde, brinca de Deus em algumas situações. Fala assim, não, disso ele não vai morrer. De sepse, beleza, agora nessa insuficiência respiratória, eu não vou deixar. E aí a gente precisa, né, ter um pouco de consciência e técnica também. Porque assim, não é que ele vai morrer de falta de ar. Não, essa falta de ar pode ser tratada. Esse paciente pode ser sedado sem ser entubado, né? Então não é que ele vai morrer largado num pronto-socorro. Mas, só para finalizar essa pergunta, né? Uma médica, uma vez, numa das minhas aulas, ela falou isso. Ela falou, Daniel, mas nem todo mundo sabe tratar uma insuficiência respiratória de fim de vida. A única coisa que algumas pessoas sabem fazer é entubar. E aí o que eu respondi para ela foi, exatamente, para quem só tem martelo, tudo é prego. Se o cara só tem uma ferramenta para tratar isso, é essa que ele vai usar. Por isso que a gente tem que estudar e aprender várias maneiras diferentes de usar de forma adequada os recursos que a gente tem. Para cada situação, eu posso usar uma conduta diferente. Exatamente. E do ponto de vista legal, como que é isso? Que as pessoas ficam preocupadas, né? Qual o respaldo legal que eu tenho para isso, né? Tipo, porque eu não quero ser acusado de eutanásia e tudo mais, né? Bom, vamos lá. Nós temos, né? E isso tem muita relação direta com o Conselho Federal de Medicina, né? Então, até porque a decisão de introduzir ventilação mecânica ou não é do médico. Então, o Conselho Federal de Medicina respalda tanto a não introdução da ventilação mecânica, quanto a retirada da ventilação mecânica em casos de cuidados paliativos, em casos de isso ser considerado uma medida fútil. Eu também não gosto muito dessa expressão, mas é assim que está escrito no Código de Ética Médica.
Então, quando a ventilação mecânica for considerada uma medida fútil e obstinada, deve ser realizada a retirada, né? ou a descontinuação da ventilação mecânica. Isso falando de ética, né? De código de ética. Do ponto de vista legal, a gente tem os aspectos... ainda falando de bioética, né? A gente tem os 4 princípios, que são beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Então, do ponto de vista de autonomia, o paciente pode, como eu falei, ter direito à recusa de tratamento. Então, a gente estaria respaldado se o paciente pedir para não ser entubado. Por isso, em cuidados paliativos, é muito importante que os pacientes tenham diretivas antecipadas de vontade, que é um documento produzido dizendo, olha, em caso de insuficiência respiratória, eu já tenho uma doença avançada, eu não gostaria de ser entubado. Ponto. Isso para a equipe é maravilhoso, né? Porque a equipe já fica mais tranquila. Do ponto de vista legal, nós temos algumas leis também estaduais, principalmente em São Paulo tem algumas leis bem específicas, e tem lei federal dizendo que isso é uma conduta legal também. Então a gente está respaldado tanto do ponto de vista ético quanto legal, lembrando que no nosso, como eu falei, né, eutanásia é um crime, artigo 121, homicídio. Ortotanásia não tem nenhuma, não está enquadrado em nenhum aspecto, então retirada de ventilação mecânica não está enquadrado em nenhum dos códigos aí penais que a gente tem, então a gente também pode ficar tranquilo em relação a isso. Eu acho que isso cai um pouco no que a gente falou lá na primeira vez que a gente conversou, que a grande preocupação é porque a eutanásia é crime, mas a distanásia não é. Então as pessoas se sentem muito mais confortáveis praticando a distanásia. Exato. Né? Enquanto com a eutanásia elas ficam cheias de dedos. Na verdade, cara, assim, o problema não é que a distanásia não é crime, é que ninguém criminaliza a distanásia, né? Mas na nossa Constituição Federal tem dois artigos muito importantes. Ele fala da dignidade humana, né? E o outro fala do tratamento desumano, ou tratamento degradante, desumano e tortura. E aí a distanásia, ela pode entrar, sim, como tratamento desumano e degradante e tortura. E pode sim ser criminalizada. O problema é, quantas vezes a gente vai ver uma família processando um médico por ele estar prolongando a vida do familiar dele? As pessoas não têm essa ideia de que isso é algo que é inadequado, de que isso é um problema. As pessoas têm a ideia contrária, de que não tratar é ruim, não tratar. Tratar sempre é bom, né? Exatamente. Quanto mais tratar, quanto mais recurso, tem aquela frase, né? Estou fazendo tudo para salvar a vida dele. Então, a distanásia tem uma capa muito bonita de super-herói, né? Exatamente. Olha, nós estamos fazendo tudo para salvar a vida dele. Então, ela pode ser criminalizada sim. O problema é, a gente precisa de pessoas que tenham a coragem de falar, puta, eu vou processar esse médico, essa equipe por distanásia, porque os caras estão fazendo aqui a loucura. Eu já vi casos assim, no máximo, que a família ficou brava porque entubaram o familiar, que a família já tinha expressado a vontade de que aquilo não fosse feito, que não fosse prolongado, e aí o médico que estava de plantão acabou entubando, e a família ficou muito, muito brava mesmo, assim, né? Mas não saiu de dentro do hospital, ficou ali aquela conversa com a equipe, com a diretoria e pronto, morreu nisso. Às vezes não chega nem na ouvidoria do hospital, do próprio hospital, né? Então é difícil mesmo essa discussão, porque ainda poucas pessoas sabem profundamente discutir sobre extubação paliativa, como ortotanásia, e aí fica muito no eu acho isso, o que você acha, né? Os médicos não sabem discutir isso tão profundamente, as famílias muito menos, né? Uma aluna minha, eu sempre lembro dessa história, uma aluna minha de graduação estava com a avó dela no hospital, a avó dela já com uma demência de moderada para avançada, não queria ser entubada de jeito nenhum. E aí ela falou pro médico para não entubar a avó dela, caso a avó dela piorasse. E o médico falou, minha filha, isso é eutanásia, isso que você está me pedindo é eutanásia, eu não vou fazer isso. Então assim, pedir para não entubar foi encarado como eutanásia pelo médico.
né? Então um erro de conceito grotesco, assim, as pessoas não podem ter esse tipo de argumento tosco, né? A gente precisa melhorar as nossas discussões técnicas em relação a isso. Exatamente. E aí, e dentro desse contexto aí, você já teve alguma experiência ruim com extubação paliativa? Então, eu falo que, assim, a experiência ruim que eu tive foi muito mais relacionado à equipe do que com o paciente ou com a família. Então, equipe que não sabia manejar bem os sintomas, né? E aí, o paciente com insuficiência respiratória, já com sedação, e aí o paciente agitado, e aí o médico falou, não vou aumentar a sedação, porque aí sim é eutanásia, por exemplo. Isso me deixou muito angustiado, porque eu expliquei, eu mostrei, eu falei baseado em evidências, e as pessoas não queriam ouvir, pura e simplesmente. Então essa é uma discussão interessante. E aí, se a gente aumentar a sedação de um paciente que está em fim de vida após uma extubação paliativa, porque ele está em insuficiência respiratória, está agitado, está sofrendo, e o médico fala, não posso pôr mais sedação do que isso, porque senão ele vai deprimir centro respiratório e morrer. Isso é eutanásia? Ou seja, se ele aumentar muito a sedação, se ele aumentar a sedação e o paciente deprimir centro respiratório e morrer, isso é eutanásia? Não é. Isso tem um nome, isso se chama duplo efeito. A intenção do médico qual era? Era matar o paciente? Não, a intenção do médico era controlar o sintoma de fim de vida daquele paciente. Mas, como efeito colateral da dose que ele precisou usar, ocorreu uma depressão do centro respiratório, o paciente morreu. Isso não é eutanásia, ele tem respaldo legal para isso. Isso tem nome, como eu falei, é duplo efeito. E desde que ele escreva no prontuário que ele começou com a dose tal, depois de tanto tempo reavaliou o paciente, precisou aumentar porque o paciente estava agitado, depois de tanto tempo reavaliou o paciente, aumentou de novo. Ou seja, ele descreveu passo a passo tudo que ele fez até chegar naquela dose, zero problema. Ele pode até ser que alguém processe ele algum dia, ele jamais vai perder esse processo porque ele está dentro da lei, ele está dentro do código de ética e está tudo certo com ele. Então a gente tem que parar de ter medo, cara, de algumas coisas, porque quem se prejudica é o paciente. Então essas foram as experiências ruins assim que eu tive por 2 vezes, equipes que não manejaram bem os sintomas do paciente, o paciente sofreu mais do que deveria por conta disso. Complicado, cara. É difícil. Por isso que eu acho que isso é o mais importante, é sempre informação, conhecimento, vai sempre facilitar a decisão e a conduta, né? A gente realmente, urgentemente precisa discutir isso em mais lugares, em mais hospitais. E eu sempre falo isso. Cara, mesmo que você não faça no seu serviço, discuta. Começa a criar uma cultura de falar sobre isso. Né? Tudo bem, sem forçar nada, não vamos forçar a fazer a extubação no paciente, mas vamos discutir, vamos estudar, vamos pegar artigo aqui e trazer para uma reunião clínica. Eu acho que isso vai começar a criar uma cultura, porque em outros países como Estados Unidos, como Inglaterra, isso é muito mais natural. E vejam, natural, não banal. A gente não está aqui banalizando o procedimento, banalizando a morte, né? Por isso que eu falei, a gente não pode nem olhar isso como uma coisa de só quem é muito especialista que pode fazer, e também não pode olhar isso por um lado de que isso é uma coisa normal que qualquer um pode fazer. Não é isso que eu estou dizendo. Realmente, a gente precisa ter conhecimento, preparo técnico, discutir intensivamente isso, para que a equipe esteja muito segura e em algum momento faça. Ponto. É isso que eu prego, é isso que eu acho que a gente precisa melhorar a nossa cultura aí no dia a dia dos serviços, né? É só uma questão de tentar normalizar no sentido de, por exemplo, colocar o paciente em ECMO. É uma decisão que pode ser tomada. Sim. Desde que a equipe esteja discutindo aquilo. O meu serviço não tem capacidade de instalar uma ECMO, não tem uma máquina de ECMO. Ok, não vamos fazer aqui. Mas a gente está discutindo, esse paciente tinha indicação, mas talvez a gente não esteja preparado ainda para fazer isso. Tecnicamente, ou por conta dos materiais, ou por conta do espaço físico. Né? Que muitas coisas podem impedir. Mas não é parte da rotina de discussão. Não é porque a gente não tem condições ainda de fazer, que a gente não vai discutir, que a gente não vai
discutir baseado em evidência o que seria o melhor dentro de um quadro ideal, né? Dentro de uma situação ideal. Acho que é isso que está faltando nas equipes ainda em relação à intubação paliativa. Como você já sabe, né? Nessa parte do fim agora, aquela parte do que você espera. Então, o que você espera aí para esse cenário aí da intubação paliativa para o futuro disso aí? Cara, em relação à intubação paliativa, eu espero que, como eu falei, isso seja um procedimento mais normal, mais natural de ser discutido entre as equipes. Que as pessoas deixem de ter medo, né? E passem a ter aquela coisa, né? Você tem medo ou você tem respeito pelo procedimento? Eu acho que as equipes precisam sim ter respeito, para não banalizar. Mas o respeito, ele vai vir estudando, discutindo e fazendo com que isso seja cada vez mais normal dentro de um processo de atendimento dos nossos pacientes em cuidados paliativos. A gente tem que diminuir o número de distanases que são feitos no nosso país, nos nossos serviços. Acho que é isso que eu mais espero. Muito bom, meu amigo. Para quem quiser saber mais sobre intubação paliativa, cuidados paliativos, onde que a galera te encontra? Cara, atualmente acho que no Instagram eu tenho recebido bastante contato por lá, então @dalveno, me sigam lá no @dalveno. E queria deixar aqui também uma dica de um projeto que eu tenho, que é o @cuidados paliativos online, tudo junto. Eu tenho um curso multiprofissional online lá, um aperfeiçoamento multiprofissional online em cuidados paliativos, entre outros cursos que nós temos lá, programa de educação continuada, a gente tem um workshop de comunicação de más notícias. Então acessem essas duas plataformas, @dalveno e @cuidados paliativos online, e entrem em contato comigo por lá, que vai ser um prazer discutir mais sobre esse assunto, que é isso, virou uma missão de vida falar sobre cuidados paliativos para mim, e eu falo disso com o maior prazer do mundo. Isso aí, valeu, meu amigo. Obrigado pelo mais convite mais uma vez. Por estar aí com a gente conversando, esclarecendo nossas dúvidas aí. Sucesso aí nessa jornada paliativa aí. Valeu, espero que tenham gostado e tamo junto. Obrigado, um abraço. Valeu, galera.